Problemas de acessibilidade, falta de conteúdo em braille e pouca conscientização para a inclusão de pessoas com deficiência visual. O dia 13 de dezembro traz reflexões sobre os desafios dos cidadãos com cegueira ou baixa visão no país. Sobre isso, eu conversei hoje com o assessor de inclusão do Instituto Laramara e presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, Beto Pereira. Joyce, são aproximadamente 7 milhões de brasileiros, cerca de 6,5 milhões de pessoas com baixa visão e de 528 mil pessoas cegas. Então, totalizando o número de aproximadamente 7 milhões de pessoas com algum tipo, com alguma deficiência visual em nosso país. E quais são os diagnósticos que levam mais à cegueira e à diminuição expressiva da visão? São inúmeros fatores, né? Alguns casos de deficiência adquirida ao longo da vida, outras pessoas que já nascem com a deficiência visual. Agora, independentemente do motivo que gerou a deficiência, o importante é a prevenção e, no caso da pessoa se tornar uma pessoa cega ou com baixa visão, a habilitação e a reabilitação. O acompanhamento de uma entidade como a Laramara, a qual represento, como tantas outras no Brasil, que fazem toda a diferença nesse processo de habilitação, de reabilitação, de informar a sociedade, de fazer o acompanhamento, o suporte à criança, ao adolescente na escola regular, a orientação em mobilidade, né, para que esse jovem, essa criança, esse adulto passe a usar, saiba como usar a bengala ou se optar o cão-guia. São vários pontos, várias medidas que precisam ser adotadas de forma efetiva para a gente falar numa inclusão real e nessa readaptação e adaptação que você nos traz. E isso precisa ser norteado por uma legislação. No Brasil, em que momento nós estamos, da efetividade dessa legislação e para que ela seja colocada em prática? O Brasil é um país muito avançado no que concerne, no que diz respeito à legislação. O que a gente precisa é tirar a legislação do papel e fazer, dessas leis, desse direito, um cotidiano, colocar essas leis, esses direitos no cotidiano, no nosso dia a dia, para que a inclusão, a acessibilidade e o respeito à pessoa com deficiência visual de fato se torne efetivo em nossa sociedade. A deficiência é uma das características que nós temos, que nós possuímos, né? O que vai gerar a exclusão, a falta de acessibilidade são as barreiras arquitetônicas, as barreiras tecnológicas e principalmente as barreiras atitudinais. O preconceito, a falta de informação, o desrespeito, a discriminação são as grandes barreiras. E assim como outras questões norteadas pelo preconceito e pela tendência de exclusão no Brasil, que estão sendo trabalhadas na atualidade e que eram tratadas de forma diferente, com mais preconceito ainda no passado, o que você diria em relação à visão do brasileiro para as pessoas com deficiência visual? Bom, graças à legislação, graças ao trabalho desenvolvido pelas entidades que atuam na habilitação, reabilitação e na garantia e defesa de direitos, como o Laramara e tantas outras que existem no Brasil, graças aos conselhos municipais, estaduais e também o nacional da pessoa com deficiência, dentre outras instâncias de participação social, que possibilitam o nosso protagonismo, nós, pessoas com deficiência, falando por nós mesmos, nós avançamos muito. Hoje, o olhar da sociedade em relação à pessoa com deficiência tem mudado. Uma data como hoje, inclusive, provoca a pensar, a refletir, a realinhar procedimentos, mas ainda há muito a ser conquistado, há um caminho muito longo ainda para a gente percorrer no sentido da gente encontrar uma sociedade mais justa, mais inclusiva e que, independentemente do partido, da questão política e da religião, da religiosidade ou da falta dela, respeite a diversidade do outro e entenda que a deficiência não define nenhuma pessoa, a deficiência é só uma das dezenas de características do ser humano. E quando a gente fala
Na questão importante da inclusão no mercado de trabalho, qual é a situação hoje e os principais desafios aqui no nosso país? Quando nós pensamos no mercado de trabalho, a gente logo pensa no acesso ao trabalho, à vaga profissional, né? Mas essa questão precede o acesso ao braille, o acesso à bengala, o acesso a brinquedos educativos, brinquedos adaptados, o apoio da família, da sociedade, a capacitação dessa pessoa com deficiência em diversos aspectos, o acesso ao braille, dentre outros, possibilita que essa pessoa com deficiência alcance, né, chegue com maior facilidade ao mercado de trabalho, mesmo quando as empresas ainda não possuem, como deveriam possuir, a cultura da inclusão e da acessibilidade para a pessoa cega e com baixa visão. Nosso segmento, infelizmente, é um dos segmentos ainda com menor índice de contratação pelas empresas. E nunca perca de foco que você, pessoa com deficiência, é um cidadão dotado de deveres, de obrigações, mas também dotado de direitos. É importante que você saiba que você tem direito à educação, ao lazer, à cultura, ao trabalho, à dignidade, a constituir uma família, como qualquer outra